Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos dando início à Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos os irmãos, especialmente os irmãos da Igreja Assembleia de Deus de Nova Canaã, presidida pelo pastor Josué Maciel, e também os irmãos de outras denominações que estão agora nos acompanhando, e também todos os amigos que estão nos assistindo agora. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos trabalhando a nossa revista do segundo trimestre de 2020 e hoje estaremos estudando a lição de número 3. Porém, antes de nós começarmos o estudo da lição de número 3, eu quero aqui estar fazendo uma breve revisão daquilo que nós estudamos no domingo passado, na lição de número 2. Estudamos semana passada sobre o seguinte tema: a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E ali falamos sobre a nossa nova posição em Cristo. Nós estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas porém em Cristo e através de Cristo nós somos privilegiados com a salvação. E passamos a herdar as bênçãos espirituais. Passamos a ser chamados santos, filhos agradáveis, remidos, acolhidos. Nos foi revelada a verdade e fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Falamos também sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Nós sabemos que Deus, o Pai, elaborou o plano de salvação e restauração do homem, porém Cristo executou. Cristo consumou e executou esse plano. Então a nossa vida ela tem que estar em Cristo. Cristo tem que estar no centro da nossa vida para que nós possamos, de fato, ser herdeiros das promessas. E falamos também sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Então o Espírito Santo ele faz morada na vida daqueles que recebem a Cristo e os identifica pertencentes a Cristo, e garantindo assim a salvação. Então o Espírito Santo se torna o selo, a garantia da nossa herança. Então nós falamos sobre esse assunto na lição passada e hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem como tema eleição e predestinação. Eu queria que, se possível, você estivesse com a sua Bíblia aí do seu lado, pegasse também papel, caneta, para que você esteja anotando os textos bíblicos que faremos referência. É de suma importância para que você possa estar lendo depois aí na sua casa. Então, o tema da lição é eleição e predestinação. Dois termos de suma importância e nós vamos estar estudando sobre esses dois termos. O texto áureo da nossa revista, da nossa lição, porque eu queria também estar relembrando aqui o tema geral da nossa revista, que é a Igreja Eleita. Estamos falando sobre a Igreja Eleita, que é formada por todos aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo, lavados com o sangue de Cristo, aqueles que assumiram um compromisso, uma aliança com Cristo, e leva verdadeiramente uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Esses fazem parte da Igreja Eleita. E o subtema da nossa revista é Redimidos pelo sangue de Cristo. Redimida pelo sangue de Cristo, é uma referência à Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa.
O textuário da nossa lição é o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. A verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Faremos agora a nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 1, versículos 4 a 12, visto que estamos estudando a epístola aos Efésios. E Efésios capítulo 1, versículo 4 a seguir diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, esta foi a nossa leitura bíblica em classe. Agora estaremos lendo o nosso objetivo geral. É aquilo que a lição se propõe a trazer para nós como ensinamento. Então, o objetivo geral é o seguinte: informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Então, esta é a proposta da lição. Temos também os objetivos específicos, são 3, já que a nossa lição é dividida em 3 tópicos. Cada objetivo específico está relacionado a um desses tópicos. Então, o primeiro objetivo específico é o seguinte: esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Então, dentro do primeiro tópico, nós vamos trabalhar esses 2 termos, eleição e predestinação, e ver quais os conceitos bíblicos, qual a diferença que a Bíblia traz sobre esses 2 termos, eleição e predestinação. Segundo objetivo específico é explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo. Então, nós estaremos trabalhando no segundo tópico dentro desse contexto. E o terceiro objetivo específico é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Isso estaremos trabalhando no terceiro tópico da nossa lição. A introdução da nossa lição diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação.
Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Aqui dentro da nossa introdução eu queria destacar aqui alguns pontos, lembrando que já foi mencionada a palavra presciência. Então, nosso Deus é um Deus presciente, ele tem toda presciência, e presciência é a capacidade de conhecer o futuro, conhecer de forma antecipada. Então, nosso Deus ele é presciente. E aqui na introdução, diz que a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Dentro da teologia, nós estudamos uma disciplina chamada soteriologia, que é formada por dois termos gregos, que significa o estudo da salvação ou tratado acerca da salvação. Soteria é salvação e logia ou logos é tratado, estudo. Então esta disciplina ela vai tratar sobre a salvação do ser humano. E dentro do conteúdo trabalhado nessa disciplina, ela vai tratar de forma detalhada sobre esses termos. Eleição e predestinação. E existem duas linhas de pensamentos dentro da teologia que trata sobre eleição e predestinação até de uma forma diferenciada. Tem uma linha chamada calvinismo e outra linha chamada arminianismo. O calvinismo ele vai dizer que Deus já decretou, já determinou aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão ser salvos. Ou seja, Deus com a sua soberania ele já determinou. De fato que se alguém não foi escolhido por Deus, esta pessoa ela não vai atender o chamamento de Deus. Não adianta ninguém pregar para ela, ninguém orar por ela, porque ela já está destinada à perdição. Já outra linha de pensamento, o arminianismo, ele trabalha a soberania de Deus associada ao livre-arbítrio que o ser humano tem. E nessa linha de pensamento é dito que Deus é soberano, ele opera no coração do homem para que o homem atenda o seu chamamento, porém o homem tem a liberdade de escolha. O homem tem o livre-arbítrio e ele que escolhe ou não se ele quer ser um eleito e um escolhido de Deus. Essa linha de pensamento parece estar mais de acordo com as Escrituras. Então o homem ele tem a responsabilidade de atender ou não ao chamado de Deus. Então aí nós vamos trabalhar de forma harmônica. Soberania divina, Deus é soberano, ele que opera no coração do homem para que o homem creia. Porém a decisão final sempre será do homem, porque ele tem a sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio. Então se ele escolher ser um eleito, se ele escolher ser um predestinado para herdar as bênçãos, ele vai usar o seu livre-arbítrio e fazer essa escolha. Também foi falado aqui na introdução que vamos abordar os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então vamos ver o que a Bíblia traz de informação para nós sobre eleição e predestinação. Nós vamos tratar dentro aí dos conceitos bíblicos. E aqui foi falado também sobre a interpretação pentecostal. Então, para que todos entendam, pentecostal são aqueles que acreditam na atualidade dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, fala em línguas, interpretação de línguas, dons de profecia. Então nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais, acreditamos no batismo do Espírito Santo e também na atualidade dos dons espirituais. Por isso nós somos chamados de pentecostais. Então nós vamos ver
também qual é a visão pentecostal desses termos, eleição e predestinação. O nosso primeiro tópico é eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Aí nós vamos trabalhar muito essa questão de eleito, de escolhido. E nesse primeiro tópico estaremos trabalhando esse assunto, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O primeiro subtópico, já que os nossos tópicos são divididos em subtópicos, e o primeiro subtópico do primeiro tópico é a eleição divina. E aqui diz assim, eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa questão de escolha, porque eleição traz esse sentido, essa ideia de escolha. Então, a pessoa ela pode ser eleita em diferentes contextos. Por exemplo, alguém pode ser eleito para ocupar um cargo político, alguém pode ser eleito para ocupar um cargo dentro da empresa, ou até mesmo ser eleito para ocupar um cargo dentro da igreja. Isso fala de eleição, de escolha. Porém, a eleição, a escolha que nós estamos tratando aqui, não é uma eleição, não é uma escolha para ocupar um cargo dentro do contexto secular ou religioso. Nós estamos falando de uma eleição para herdar a vida eterna, para ter o direito de entrar no paraíso de Deus, na cidade santa. Então é uma eleição em outro contexto. Aqui foi dito que Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. E nós vamos agora estar trabalhando esses aspectos. Primeiro aspecto, em quem fomos escolhidos? Então aqui é uma pergunta, em quem fomos escolhidos? Porque aqueles que recebem a Cristo são chamados de escolhidos, de eleitos. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. Então, o ser humano ele só se torna um escolhido, ele só se torna um eleito em Jesus. Não há como uma pessoa ser eleita, não há como um ser humano ser chamado de escolhido, de eleito, se ele não estiver em Cristo. Porque a eleição ela é de fato cristocêntrica. Cristo tem que estar no centro da nossa eleição. E aí nós vamos chegar à conclusão que qualquer grupo religioso que não tem Cristo no centro, que não é exclusivamente voltado para Cristo, Cristo não é a prioridade nem a exclusividade, esse grupo ele é um grupo herético, ele é um grupo distanciado das Escrituras Sagradas. Todo grupo autenticamente cristão, todo grupo que de fato está de acordo com a palavra de Deus, ele precisa ter Cristo no centro. Então é necessário termos esta compreensão. E aí existem vários grupos que não têm Cristo no centro. Então, de fato, essas pessoas não podem ser chamadas de eleitas, segundo a eleição feita por Deus através da sua palavra. Então, o primeiro aspecto é em quem fomos escolhidos. Nós somos escolhidos em Jesus, eleitos em Jesus. Segundo aspecto, em que tempo se deu essa escolha? Quando foi que Deus fez essa escolha? Aqui vai dizer que o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Aqui nós precisamos entender essa colocação, antes da fundação do mundo. Então está dizendo que Deus elegeu os dele, aqueles que pertencem a ele, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que fosse criado o mundo. Então, de fato, não é que Deus, lá antes dele criar a terra, criar o planeta, criar os seres humanos, não é que Deus já havia dito, eu vou criar fulano de tal para a salvação, vou criar cicrano para a perdição. Não é que Deus fez isso. Quando diz que Deus nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo, é que lá já havia no coração de Deus, na mente de Deus, um plano, já havia uma série de princípios
de ordenanças, de mandamentos, já estabelecido no coração de Deus. E quando ele criasse os seres humanos, aquele que se adequasse a essa série de princípios que já estava no coração de Deus, já estava no plano de Deus, antes dele criar o mundo, antes dele criar o ser humano, aqueles que se adequassem, que se enquadrassem dentro dessa série de princípios, essas pessoas seriam chamadas de eleitas. Então esse é o significado de ser eleito antes da fundação do mundo. Porque hoje quem recebe a Cristo, quem se converte a Cristo, na verdade, ele está se enquadrando dentro de uma série de princípios e mandamentos que Deus já estabeleceu antes da fundação do mundo, antes dele criar o ser humano. Então, de fato, essa pessoa ela se torna eleita antes da fundação do mundo porque ela está se adequando, se enquadrando dentro de uma série de princípios que foi estabelecida antes da fundação do mundo. Esse é o sentido de a Bíblia dizer que nós fomos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo. E o terceiro aspecto é, e qual a finalidade? Nós fomos eleitos em Cristo, fomos eleitos antes da fundação do mundo. E qual a finalidade de sermos eleitos e escolhidos? É para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então nós já falamos aí um pouco sobre presciência no início, que é o fato de Deus conhecer o futuro de forma antecipada. E aqui falamos que nós fomos eleitos para ser santos e irrepreensíveis. Nos tópicos seguintes nós trabalharemos mais essa questão de santo, irrepreensível de forma mais detalhada. Porém, ainda sobre a presciência de Deus, pelo fato de Deus conhecer antecipadamente todas as coisas, mas a presciência de Deus ela não interfere no livre-arbítrio do homem. O fato de Deus conhecer quais serão as escolhas que o homem fará não interfere nessas escolhas. Deus conhece, ele é presciente, porém, o homem sempre vai usar o seu livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Então é bom que se diga isso também. E ainda sobre santos irrepreensíveis, como nós falamos nesse terceiro subtópico, a palavra santos, nós já trabalhamos esta palavra em lições anteriores, mas a palavra santo significa separados. Ou seja, aqueles que recebem a Cristo são separados do mundo, do reino das trevas, e passam a fazer parte do reino de Cristo. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. E em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Paulo vai escrever as seguintes palavras: o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós trouxemos dois textos, um que fala que nós somos eleitos para a santidade, para sermos santos, e também fomos eleitos para sermos irrepreensíveis. É o que vimos aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 8. Agora nós vamos para o segundo subtópico do primeiro tópico, que é as condições da eleição. Já que nós fomos eleitos, escolhidos, vamos ver quais as condições que nos levou a ser escolhidos, a ser eleitos. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Isso aqui é de suma importância. É porque a salvação de Cristo
ela é oferecida a todos. Então Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Ele oferece a salvação a todos. João capítulo 3, versículo 16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então diz que Deus amou o mundo. O mundo aqui se refere a pessoas. A palavra mundo, né, que vem do grego cosmos, na Bíblia, algumas vezes se refere ao espaço, ao universo, ao planeta. Outras vezes se refere às formas de vida que existem num planeta juntamente com o planeta Terra. E outras vezes que aparece a palavra mundo se refere exclusivamente aos seres humanos. Então aqui quando diz que Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas. Então a palavra mundo aqui se refere aos seres humanos. Então Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou todos e o desejo de Deus é que todos venham a conhecer a verdade e alcançar a salvação. Ainda que isso não aconteça, mas é o desejo de Deus. Então Deus amou a todos. A salvação é destinada a todos, é oferecida a todos. E em 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler aqui esse texto, versículo 4 a 6, que vai tratar sobre o fato da salvação ser oferecida a todos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 a 6, diz assim. Vamos começar do versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então aqui está claro que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então está claro aqui, né, que Deus, que Jesus Cristo, ele se entregou a si mesmo em preço de redenção por todos. Então fica claro que a salvação ela é oferecida a todos, ainda que todos não a queiram receber, ainda que todos não recebem a Cristo usando a sua liberdade de escolha, todavia a salvação ela é oferecida a todos. Dando continuidade aqui, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Ou seja, esta salvação que é oferecida a todos, porém, a pessoa só vai tomar posse dessa salvação. Ela só vai fazer parte do povo eleito e escolhido se ela se arrepender e crer. Então é necessário arrependimento e é necessário fé. Essas são as condições para nós sermos eleitos. Atos 17, 30, Atos capítulo 17, versículo 30, vai falar sobre a necessidade do arrependimento. Porque aqui foi colocado que é necessário arrependimento e fé. Atos capítulo 17, versículo 30, diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então está claro que a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam, porque só através do arrependimento essa pessoa pode passar a fazer parte do reino de Deus. E Efésios capítulo 2, versículo de número 8, Efésios 2, versículo 8, vai dizer: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então está claro que para nós alcançarmos a salvação
é necessário haver da nossa parte arrependimento e fé. Então, havendo isso, nós passamos a fazer parte do reino de Cristo e passamos a ser herdeiros da salvação. Dando continuidade, diz assim: entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Isso aqui também é de suma importância. Primeiro, a nossa eleição, a nossa escolha não foi através de nosso mérito, não é meritória, não é algo meritório. Não é porque nós temos méritos e merecemos. Foi algo da graça de Deus. E nós vamos ver aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque diz que não é por obras. Nós não somos salvos por obras. Aqui diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então observe que a salvação é gratuita, o preço foi pago por Cristo. A única coisa que nós precisamos fazer é nos arrependermos e crermos. É necessário essa ação da nossa parte. Porém, não são as obras que garantem a nossa salvação. Aqui está claro em Efésios 2,9 que não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se fosse através das obras, o homem ia se gloriar. E é bom que se diga que quando nós falamos que ninguém é salvo por obras, existem muitas pessoas que são pessoas caridosas, que fazem boas obras, ajudam os outros. Porém, as boas obras que alguém faz, isso vai trazer benefícios para a pessoa que está fazendo as boas obras. O que ela planta, ela vai colher. Então, quem faz boas obras aqui na terra, ela é abençoada também por Deus. Mas eu não posso dizer que as boas obras vai garantir a salvação de ninguém. Eu não vou ser salvo porque eu faço boas obras com as pessoas. Se eu der alimento para alguém, se eu der uma vestimenta para alguém, isso não vai garantir a minha salvação. E isso eu vou colher da parte de Deus também bênçãos para a minha vida, bênçãos materiais para a minha vida. Porém, quando em Tiago fala que nós precisamos também ter boas obras, a gente precisa entender qual é o contexto. Porque boas obras não se refere apenas quando você dá alguma coisa para alguém. Então, se alguém recebe a Cristo, ela passa a ser uma pessoa sincera. Ela é uma pessoa sincera, verdadeira, obediente à palavra. Essa pessoa ela está praticando as boas obras. É porque o nosso testemunho, a nossa vida cristã, é vista pelas pessoas através do nosso comportamento, das nossas boas obras. Então, o fato de obedecermos à palavra de Deus, nós já estamos fazendo também boas obras. É claro que isso não impede de fazermos outros tipos de boas obras. Mas eu queria que ficasse claro essa interpretação aqui quando Paulo diz que não vem das obras, ou seja, não vem das obras de caridade que nós fazemos, que as pessoas fazem. Então ninguém é salvo por fazer boas obras. E podemos até dizer que a pessoa é salva para boas obras, porque ele vai obedecer à palavra de Deus. Então boas obras também tem esse sentido de você obedecer a Deus, fazer aquilo que é correto, ser justo, ser santo, ser verdadeiro, ser obediente. Tudo isso aí se encaixa dentro do contexto de boas obras. Então, salvação só através da conversão. Então, só tem salvação quem recebe a Cristo. A pessoa pode ser boa, pode fazer muitas boas obras, pode ajudar muito as pessoas, porém, isso não garante a sua salvação. Para ser salvo, tem que nascer de novo, tem que se converter a Cristo, porque isso é o que está escrito na palavra de Deus. O nosso terceiro subtópico é vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Neste aspecto, o vocábulo grego
Ágios, que é santo, significa separado do pecado. Nós vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, onde Pedro vai tratar sobre essa questão também de santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então a ordem da palavra de Deus é para que nós sejamos santos. Então nós fomos eleitos para termos uma vida de santidade, uma vida irrepreensível. Em Filipenses, não é Efésios capítulo 5, versículo de 1 a 3, Efésios capítulo 5, versículo de 1 a 3 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Então, Paulo chamando a nossa atenção que o santo de Deus, o servo de Deus, o escolhido, o eleito de Deus, ele precisa ter uma vida de santidade, e esta vida vai ser demonstrada através do seu comportamento, das suas boas obras. Eu já deixei claro que boas obras não é só você dar alguma coisa para alguém. Boas obras é você obedecer e se enquadrar dentro dos mandamentos da palavra de Deus. E aqui ainda em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então aqui, quando foi falado que nós precisamos ter uma vida santa e irrepreensível, fica claro que essas são as exigências da palavra de Deus em relação aos eleitos. Vida santa, vida de pureza, de santidade, separados do pecado e uma vida irrepreensível. Repreensível é aquele que não dá motivo para ser repreendido. É aquele que não peca deliberadamente. Porque o homem, mesmo ele tendo Cristo, ele continua pecando. Mas ele não vive uma vida num pecado. Ele não vive pecando deliberadamente. Ele tem que ter uma vida diferenciada. Ele tem que ter uma vida irrepreensível. Então é um mandamento do Senhor aqui em Filipenses 2,15 que nós sejamos irrepreensíveis. Não podemos estar dando motivo de repreensão, de sermos repreendidos, né? Então esse é o mandamento da palavra de Deus para as nossas vidas. Aqui continua dizendo assim: o adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então, o servo de Deus, o eleito, o escolhido, ele precisa ter um padrão de vida ético e moral dentro dos princípios da palavra de Deus. Nós vimos aqui em Filipenses 2,15 que temos que resplandecer como astros. Então o eleito ele precisa ter um brilho, ele precisa ser diferente. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então o eleito, o escolhido precisa ter esse comportamento diante das pessoas. O quarto subtópico é a nova vida dos eleitos. O eleito, o escolhido, precisa de fato ter uma nova vida. Aqui diz assim: o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez.
A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Aqui nesse subtópico tem pontos muito importantes e o primeiro ponto aqui é que nós somos exortados contra a velha conduta. Então, Paulo, em Efésios, ele vai exortar exaustivamente aqueles irmãos quanto a essa nova conduta, quanto à necessidade de deixarmos a velha natureza, a nossa velha conduta, e em Cristo agora termos uma nova conduta. Efésios capítulo 4, versículo de número 22, vai dizer assim, Efésios 4, 22, olha as exortações do apóstolo Paulo. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Nós precisamos nos despojar do velho homem, deixar o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. É o versículo 25. Pelo que deixai a mentira, olha as orientações de Paulo para a nossa nova conduta. Graças a Deus. Tivemos aí um pequeno problema, queda de energia, mas já foi resolvido. Então voltamos agora com a nossa aula. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E versículo 31, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Então veja que são muitas recomendações, muitas exortações, muitos ensinamentos da parte de Deus através de Paulo para a nossa nova conduta, o nosso novo comportamento em Cristo Jesus. Ainda em Efésios capítulo 5, versículo 3, diz assim, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Então os santos precisam evitar esse tipo de coisa, esse tipo de prática. Versículo 15 diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui está outras orientações de Paulo quanto ao nosso novo comportamento, a nossa nova conduta. E Efésios 5, 27, Paulo ainda vai dizer assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Jesus vem buscar uma igreja santa, uma igreja não apenas eleita e escolhida e predestinada, mas santa, sem mácula, sem mancha, sem culpa. Então é essa igreja que ele vem buscar. E é necessário que todas as pessoas que fazem parte dessa igreja se enquadrem dentro da nova conduta em Cristo. Se enquadrem dentro dos princípios estabelecidos na palavra do Senhor. E um texto também muito importante sobre esse novo comportamento, o fato de sermos nova criatura e termos a necessidade de uma nova conduta para as nossas vidas, é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, onde Paulo vai dizer, eis que se alguém está em Cristo,
nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então é necessário, de fato, uma vida diferente. Agora nós vamos para o nosso segundo tópico. Trabalhamos o primeiro tópico. Agora estaremos trabalhando o segundo tópico, que é o seguinte: predestinados para filhos de adoção. Então os eleitos, os escolhidos, foram predestinados para filhos de adoção. Então no primeiro tópico trabalhamos mais sobre a questão da eleição. Agora vamos trabalhar mais um pouco sobre o termo predestinação. E o primeiro subtópico é exatamente a predestinação. O termo grego prohorizon, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido de Deus. Aqui é importante a gente destacar que predestinar, como foi esclarecido aqui para nós, é determinar antes. Então Deus já predestinou. Como nós falamos no início, não é que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. Não é que Deus tenha feito isso. Mas é que Deus já determinou os princípios da sua palavra, e quando a pessoa se enquadra dentro desses princípios, ela passa a ser chamada de eleita, de escolhida e, consequentemente, predestinada para herdar as bênçãos de Deus. Então Deus já determinou um destino. Então predestinar é Deus ter determinado um destino de forma antecipada para aqueles que são eleitos herdar as bênçãos espirituais. Então um destino de bênção. Então isso é predestinar. Então os eleitos já estão predestinados a herdar essas bênçãos espirituais. E Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 4, é quando ele vai mencionar esse fato de Deus ter elegido e também predestinado. Ele vai dizer que como também nos elegeu, Efésios capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E no versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção. Então Deus nos elegeu e também nos predestinou. Então, para que fique claro, eleição é a escolha que Deus faz de uma pessoa, mas sempre deixando claro que não é com arbitrariedade que Deus escolhe alguém. Deus, ele dá a liberdade da pessoa fazer a sua escolha. Então essa escolha de Deus é o fato da pessoa ter se enquadrado dentro dos seus mandamentos. Quando a pessoa se enquadra, ela passa a ser uma escolhida de Deus. Então eleição é a escolha e predestinação é o que vai acontecer com essa pessoa que foi escolhida, que foi eleita. Então, para que fique bem claro, como nós vimos aqui, eleição é a escolha e predestinação é o destino dessa pessoa, é aquilo que ela vai herdar pelo fato dela ser uma pessoa escolhida. Romanos capítulo 8 é um texto importante. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, Paulo tratando aqui também sobre eleição, sobre predestinação.
Vamos agora para o nosso segundo subtópico, do segundo tópico, que é filhos por adoção. Então ficou claro aí no primeiro subtópico que predestinar é Deus determinar o destino de uma pessoa. Então o eleito, o escolhido, ele já tem o seu destino predestinado ou determinado por Deus. Ele vai herdar as bênçãos espirituais. Agora o segundo subtópico é filhos por adoção. A palavra adotar ou adoção é o ato de tornar legalmente filho aquele que não é filho por natureza. Esse é o significado do termo adoção. Então, nós por natureza não éramos filhos por conta do pecado, porém em Cristo nós somos adotados e nos tornamos filhos. Passamos a ser adotados por Deus e somos chamados filhos de adoção ou filhos por adoção. Aqui diz assim: Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Então nós vamos ver esse texto aqui, é Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15, o apóstolo vai dizer assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então está muito claro aqui, né, Paulo dizendo que nós recebemos o espírito de adoção de filhos. E também em Gálatas capítulo 4, versículo 5, Gálatas capítulo 4, versículo 5, Paulo vai também fazer referência a essa adoção quando ele diz assim: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então Paulo falando sobre a obra de Cristo e dizendo que o propósito, o objetivo desta obra era para que recebêssemos a adoção de filhos. E Efésios capítulo 1, versículo 5, diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então fica muito claro aí que em Cristo nós somos adotados por Deus. Em Cristo nós recebemos a adoção de filhos e passamos a ser filhos de Deus. É interessante também nós observarmos aqui que foi o amor de Deus que o motivou a nos adotar como seus filhos. Aqui diz assim: essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos, falando de adoção. E perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Isso é importante, foi o amor de Deus que o moveu a nos adotar como seus filhos. E nós vamos ler um texto aqui em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então aqui deixa muito claro que Deus, pelo seu muitíssimo, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor. Então foi o amor de Deus que o motivou, que o moveu para nos adotar como seus filhos, ali através de Cristo. E em Colossenses, capítulo 1, versículo 21, vai dizer que em Cristo também nós fomos reconciliados. Porque em Cristo nós somos eleitos, escolhidos, reconciliados e passamos a ser adotados por Deus e passamos a ser chamados de filhos adotivos de Deus. O terceiro subtópico é os privilégios da adoção. Porque quem se torna filho, ele se torna herdeiro
daquilo que é do pai. Ele se torna, por direito legal, herdeiro daquilo que é do pai. Isso aqui vai falar dos privilégios dos filhos, né? Privilégios da adoção, daqueles que foram adotados como filho. Ele não era por natureza herdeiro, não era legalmente filho por natureza, agora passa a ser filho e passa também a ser herdeiro. É os privilégios da adoção. Aqui diz assim: Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Esses textos aqui que vêm como referência é importante porque nós vamos ver que Deus criou o homem para ser perfeito, para ser santo, para dominar. E eu quero até ler Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde está escrito assim: Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus fez o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. Então, o homem, ele foi privilegiado por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, no mesmo livro de Gênesis, capítulo 3, nós vamos ver que esta comunhão, ela foi rompida. O homem perdeu o privilégio ali de manter a sua comunhão com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24, está escrito assim: O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, observe que Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, colocou no paraíso, no jardim, preparou um lugar para que o homem pudesse habitar. Porém, depois de pecar, o homem é expulso do jardim. O homem, ele perde o direito de continuar morando no paraíso. Então, esse privilégio agora de ter comunhão com Deus e de voltar a morar num paraíso eterno, no paraíso de Deus, isso é devolvido ao homem, e o homem consegue novamente esse privilégio através dessa adoção. Em Cristo, o homem recebe a adoção de filho de Deus e ele passa a ter o direito, a ser herdeiro de ter o direito de morar no paraíso, herdeiro do paraíso. Ele passa a ter o direito, o privilégio de voltar mais uma vez para morar no paraíso de Deus. Aqui diz assim: entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando-os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Então, dentro do contexto romano, ali no Império Romano, existia essa prática de adoção. Então, a pessoa ela era adotada, e quando ela era adotada por uma família, ela recebia ali o nome da família, como está dizendo aqui, e também passava a ter direito aos bens da família. Então, dois privilégios, nome e bens. E nós vamos tratar isso aqui agora, aplicando aos eleitos de Deus, que Paulo faz aqui uma analogia, usando ali essa prática do mundo romano. E nós vamos aplicar agora a realidade dos eleitos de Deus. Então, lá quando a pessoa era adotada por uma família, ali na época do Império Romano, ela recebia o nome da família. Então, Apocalipse, melhor dizendo, Apocalipse capítulo 2, versículo 17, vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, observe aqui que o eleito de Deus, o escolhido, aquele que vai herdar a salvação, ele vai ter um novo nome, como está escrito aqui
em Apocalipse. Então, um dos privilégios da adoção é isso, é receber um novo nome. Mas também a pessoa não apenas recebia um novo nome, também recebia bens, né, da família, e a Bíblia vai dizer que nós somos herdeiros de Deus. E isso nós vamos ver aqui em Romanos capítulo 8, versículo 17, que diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha que texto maravilhoso e poderoso. Nós somos herdeiros, se somos filhos, se somos adotados como filhos, e nós já vimos que a adoção em Cristo nos torna filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Eu particularmente gosto muito desse texto, porque quando diz que nós somos herdeiros de Deus, nós vamos herdar aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus tem uma herança para nós. Porém, aqui o mesmo texto vai dizer que nós somos co-herdeiros de Cristo. Co-herdar é herdar junto com alguém. Então, quando diz que nós somos co-herdeiros de Cristo, nós vamos herdar juntos com Cristo. Ou seja, a herança que é de Cristo, nós vamos herdar também. Jesus vai dividir, compartilhar sua herança com os eleitos, com os escolhidos. Por isso que nós somos co-herdeiros de Cristo. Vamos herdar juntamente com Cristo aquilo que era só dele. Então, olha que privilégio para os herdeiros, para os escolhidos, para os eleitos, para os predestinados de Deus. Aqui ainda em Tito, capítulo 3, versículo 7, eu quero também ler esse texto. Tito, capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Paulo, que também é o escritor desta carta, Tito 3, versículo 7 diz assim: em tudo, Tito 3, eu estou no capítulo 2, capítulo 3, versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então está claro aqui que quando nós fomos justificados, né, para ser justificado tem que haver fé, arrependimento. A pessoa muda de vida, ela nasce de novo, passa a ser escolhida, eleita, predestinada, adotada. Então, depois de acontecer isso, né, nós somos herdeiros, fomos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, esses são os privilégios da adoção. Vida eterna, herdar aquilo que Deus tem preparado para nós e herdar juntamente com Cristo ali na eternidade. Agora nós vamos para o nosso terceiro e último tópico, que é a sublimidade do propósito divino na predestinação. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Já falamos que sublime, na aula anterior, é algo elevado, perfeito, valioso. E quando fala que a sublimidade do propósito divino na predestinação é porque Deus ele tem algo sublime, algo elevado, grandioso, dentro desse propósito de nos eleger e nos predestinar. E o primeiro subtópico aqui é predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Aqui temos um texto referência, Atos 17:30, mas nós já lemos esse texto, onde lá diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas ordena que agora, em todos os lugares, todos os homens se arrependam. Então, o desejo de Deus é que todos os homens se convertam e se arrependam.
Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores, né? Então aqui, sobre esse primeiro subtópico, predestinação e salvação, como nós lemos aí referimos o texto de Atos 17:30, mas também nós temos outro texto que é em 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9 vai falar também sobre esse desejo de Deus que todos os homens se arrependam. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. Ou seja, a promessa é de vir buscar a igreja. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então fica claro que o desejo de Deus era que todos se arrependessem e se convertessem. Então Deus, ele tem esse desejo, né? Mas, porém, precisamos entender que nem todos vão atender ao chamado de Deus ou ao chamamento de Deus. Nem todos vão receber a Cristo. É claro, como nós já falamos exaustivamente, que Deus não escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Deus não fez essa escolha. É porque a soberania de Deus, como nós já falamos, trabalha em harmonia com o livre-arbítrio do homem. É o homem que vai escolher. Se eu quiser escolher ser um eleito, um escolhido, eu vou ter a liberdade de escolher. Se eu não quiser escolher ser um eleito, eu não vou escolher. Então, em última instância, sempre o homem é que vai decidir. Mas já vimos que Deus dá oportunidade a todos e oferece a salvação a todos, né? E é bom também nós deixarmos claro que Deus predestinou os eleitos para herdar as bênçãos, para a salvação, porém, já tem também um destino para aqueles que não vão herdar a salvação. Então vamos dizer que Deus já estabeleceu uma série de princípios, de mandamentos, e quando a pessoa se enquadra dentro dessa série de princípios e mandamentos, ela se torna um predestinado para a salvação. Porém, quando a pessoa não se enquadra dentro dessa série de princípios e mandamentos, essa pessoa também está predestinada para a perdição. É bom também que se diga isso, né? Então, Deus já deixou claro na sua palavra que aqueles que não se enquadrar dentro dos princípios que ele estabeleceu, essas pessoas serão condenadas. Então podemos dizer que já existe uma predestinação para os salvos, mas também uma predestinação para os perdidos. É bom que fique claro isso aí também. Agora no subtópico 2 do terceiro e último tópico, é predestinação e o amor. Aqui diz assim: antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de redimir e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Quando Paulo vai dizer que nós somos eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Isso aqui, meus queridos, é de suma importância. Dizer que o plano de salvação não foi uma medida emergencial. Deus já tinha um plano. Então vamos aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, vai nos dizer assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. Então Paulo vai dizer que Deus elegeu desde o princípio para a salvação. Então, esse projeto de salvar, de eleger, de salvar, de restaurar, de executar um plano da salvação, esse projeto, ele foi estabelecido antes
da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. 2 Timóteo 1,9, 2 Timóteo 1,9, também Paulo vai falar algo nesse sentido. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, vai nos dizer assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então observe que a nossa salvação já estava preparada, já estava planejada. A nossa eleição, a nossa escolha, a nossa predestinação, a nossa adoção como filhos já estava elaborada, planejada antes da fundação do mundo. Como diz aqui, antes dos tempos dos séculos, antes do início de todas as coisas. Então isso fica claro aqui para nós. Então, prover a salvação foi um ato de amor. Como nós já falamos, que Deus, no seu infinito amor, no seu muito amor, ele proveu esse plano de salvação para as nossas vidas. E o texto de João 3,16 seria o texto áureo da Bíblia Sagrada em relação a esse amor, a essa manifestação do amor de Deus para com a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira até mesmo incompreensível por nós, seres humanos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículos 10 e 19, diz assim: nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a proposição pelos nossos pecados. Olha que Deus nos amou e nos enviou seu Filho. Agora o versículo 19 diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós amamos a Deus, e a prova que nós amamos a Deus não é só de palavras, né? O verdadeiro fundamento do nosso amor por Deus não é só de palavras. Tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas é só da boca para fora, é só de palavras. E Jesus foi muito claro em dizer que aqueles que me amam são os que guardam os meus mandamentos. Então eu vou provar o meu amor por Deus se eu obedecer a sua palavra, se eu guardar a sua palavra. Aí de fato eu estou provando que eu amo a Deus. Mas está dizendo aqui que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou, né, e enviou seu Filho para nos salvar. Então, para que fique claro, como nós falamos aqui no início, que o plano da salvação não foi emergencial. Deus não elaborou aquele plano ali depois que o homem caiu. O homem cai, Adão peca, Deus então vai elaborar aqui um plano agora, um plano para resgatar o homem, para restaurar o homem, para salvar o homem. Não foi algo emergencial. Deus já tinha esse plano elaborado, antes mesmo até de criar o homem. É bom que se diga isso. Aqui também diz que salvação é um favor imerecido. Já falamos que nós não merecíamos. É dádiva, é presente de Deus, né? E Paulo vai tratar disso em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Nós já comentamos que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não há nada que eu possa fazer, né, para a minha salvação, senão está em Cristo. Então aqui está dizendo que nós somos salvos pela graça. É presente, é dádiva, é graça, e graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus, através do seu infinito amor, ele nos amou e nos presenteou com esta tão grande salvação. Também em Efésios capítulo 2, versículo 4, vai dizer que, falando ainda desse amor, né, que Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. E em João 12, 32, por que vai dizer, na continuação aqui do tópico, vai dizer assim:
Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Então foi o amor de Deus que proveu a salvação para o ser humano. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos. Isso aqui é importante. Não são coagidos, mas atraídos a Ele. Então ninguém é obrigado, é coagido, é pressionado para se chegar a Cristo. O verdadeiro eleito, o verdadeiro escolhido, ele é atraído por Cristo, é atraído pela salvação que Cristo oferece, é atraído pela palavra de Deus. E João capítulo 12, versículo 32, vai trazer algo dentro desse contexto. João 12, capítulo 12, versículo 32, o evangelista vai registrar as palavras do próprio Jesus, que diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então é o próprio Jesus que falou estas palavras. Quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Então aqueles que se chegam a Cristo, aqueles que se aproximam dele para ser um eleito, um escolhido, um filho adotivo de Deus, para ser um predestinado à salvação, ele é atraído por Cristo. Então não é uma forma de coagir. Nós não somos coagidos, nós somos atraídos pela palavra de Deus. Agora estaremos lendo a conclusão, e assim estaremos concluindo a nossa lição. A conclusão diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então eu quero aqui concluir dizendo para você que todos têm a liberdade de escolher. Então, se porventura você que está me assistindo agora, você ainda não tem uma aliança com Cristo, você ainda não tomou uma decisão com Cristo, então você tem a liberdade. Deus te deu a liberdade, o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. E você pode definir o seu destino. Você pode, nesse momento, escolher se você quer ser um eleito, um escolhido, um predestinado para a salvação. Isso eu não posso fazer por você, ninguém pode fazer por você, Deus não pode fazer por você. O que Deus podia fazer, Ele já fez. Já enviou Jesus e já te oferece a salvação. Agora cabe a você fazer a escolha. Cabe a você escolher se você quer ser um eleito, um escolhido, um predestinado para a salvação eterna. Então que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, quero agora estar orando ao Senhor. E na próxima semana próximo domingo, estaremos com a permissão do nosso Deus estudando a lição de número 4. Então eu quero estar orando nesse momento pela sua vida, em nome de Jesus. Pai eterno, eu exalto, enalteço e glorifico o teu santo nome. Ó Deus, te agradeço, Senhor, por tão grande salvação que o Senhor nos oferece através de Cristo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de, em Cristo, nos tornarmos filhos adotivos e também herdeiros das bênçãos espirituais. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, continua abençoando a tua igreja, a igreja eleita, a igreja redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Abençoa as nossas vidas. Te agradecemos por esse estudo, meu Senhor, que possamos a cada dia viver, ó Deus, segundo os princípios estabelecidos na tua palavra. Eu te louvo e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e no próximo domingo estaremos de volta com a permissão do nosso Deus em nome de Jesus.